O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a você que nos acompanha em mais uma terça ponto de partida. Hoje é 7 de outubro de 2025 e aqui nós temos a honra de receber como palestrante o nosso querido Fábio. Bom dia, Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos. Bacana. Em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, segunda região, Estado de São Paulo, e de nosso presidente, José Augusto Viana Neto, eu dou as boas-vindas ao nosso palestrante e a você que nos acompanha ao vivo pelas mídias do Conselho ou a qualquer tempo pela TV Cresce. Lembrando, este vídeo ficará compartilhável, é um link, você pode retransmiti-lo a partir de agora ou a qualquer tempo para aquelas pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento que o nosso palestrante Fábio vai compartilhar conosco. Dessa maneira, através das mídias sociais ou de aplicativos de mensagem pelo celular, compartilhe esta informação. Bem como lá no nosso stream da TV Cresce, milhares de palestras numa quantidade grande de categorias, tudo fácil ali para você buscar por algum tema que lhe seja útil. E por falar em utilidade, vamos a uma questão de utilidade pública. Sim, existe um site que muita gente conhece, é o Reclame Aqui. Ele é um grande instrumento para que a sociedade, em geral, possa fazer reclamações, consultas, enfim, e as empresas, uma vez notificadas, possam responder. O Cresce, nos últimos anos, tem sido campeão desta categoria de prestar um excelente atendimento. O ranking é formado a partir de empresas que, dada a qualidade e a eficácia de seus atendimentos na resolução das consultas registradas no Reclame Aqui, são, então, elegíveis. E justamente por isso eu lhe convido. A partir de agora, nesse link em tela, você consegue acessar ao Reclame Aqui. Se não tiver o cadastro, é só fazer para que você possa votar. E dessa maneira, prestigiar a esta grande e maravilhosa equipe de atendimento do Conselho Regional, que, uma vez acessado, internamente direciona as dúvidas, as reclamações para os departamentos responsáveis, assegurando um excelente serviço à sociedade. Desta maneira, também, a partir de agora, vamos falar um pouco sobre um tema de grande valia às pessoas em geral, em especial aos profissionais inscritos no Conselho de Corretores de Imóveis. Hoje nós recebemos aqui o nosso palestrante, Fábio, com o seguinte tema: Marketing 2080. E agora, corretor? Eu gostei muito da brincadeira do IA agora, né? Fazendo uma alusão à inteligência artificial. A palestra projetará o futuro do marketing imobiliário sob a ótica da lei de Pareto. Para quem não conhece, é aquela regra do 80-20. Nosso palestrante domina o assunto e vai passar aí algo bem bacana com relação a isso. E também, lógico, abordar a questão da inteligência artificial. O público será conduzido por uma breve retrospectiva do marketing até o conceito 2080, ou seja, o 2080, né? Que revela como a IA pode multiplicar resultados com menos esforço. Será apresentado o uso prático de ferramentas como o ChatGPT no dia a dia do corretor. Também será introduzida a fórmula ANDAR, metodologia que orienta desde a definição do cliente ideal até a análise de métricas. O encontro será voltado a corretores de imóveis que desejam aplicar estratégias digitais inovadoras e se destacar no mercado em transformação. O nosso palestrante, Fábio Pereira, é gestor de marketing estratégico, especialista em comunicação, publicidade e marketing digital, com MBA em inteligência artificial e Big Data. Atualmente, no mercado imobiliário, é criador da metodologia exclusiva Fórmula Andar, voltada a capacitar profissionais para alavancar vendas e otimizar resultados, com o uso de ferramentas
e estratégias inovadoras. Sua trajetória sólida em gestão, vendas e liderança de equipes, aliada à experiência como professor, torna sua abordagem prática, clara e altamente aplicável. Diante dessa apresentação, quero reforçar, ao longo de toda a palestra, em alguns momentos, em especial no final, aqui na tela vai aparecer o contato do nosso palestrante Fábio. Vai lá, segue ele no Instagram, mantenha essa ponte junto a uma pessoa de grande conhecimento. E a você que está ao vivo, através do chat, por exemplo, aqui do YouTube, você consegue deixar uma mensagem. O que eu peço? Identifique a cidade de onde você está, colocando ali a cidade e deixando a sua mensagem. Inclusive, se tiver alguma dúvida específica, pode registrar aqui, bem como também encaminhar diretamente ao nosso palestrante Fábio, ao qual, a partir de agora, eu transmito a palestra. A live é tua. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal do Cresce São Paulo, pela oportunidade. Obrigado aí para todos que estão conectados hoje, né, cedinho da manhã. Lembrando que, como bem ele disse, vai ficar gravado aí para o pessoal rever aí, né, todo o conteúdo, tá bom? E se precisar de qualquer coisa, me chamem nas redes sociais. Deixa eu compartilhar a tela. Sejam bem-vindos nessa manhã. Já tomou seu café hoje? Deixa eu compartilhar. E vamos para a apresentação. Vamos lá. Bom, nosso tema hoje, então, é o marketing de 2080 e agora corretor. Vamos falar de algumas estratégias do marketing do futuro sendo aplicado hoje em dia. Bom, apresentação, vamos lá. E para começar, pessoal, eu queria contar uma breve história, uma pequena história, sobre um jovem rapaz que estava certamente um dia, né, navegando em suas redes sociais, e ele se deparou com um anúncio. Era um simples anúncio, nada muito produzido, porém tinha uma mensagem muito importante, que era de adquirir o seu primeiro imóvel de uma forma totalmente não burocrática, né, de uma forma totalmente acessível. Esse anúncio chamou a atenção desse jovem rapaz e ele entrou em contato com o corretor. Este prontamente o atendeu, né, esclareceu todas as suas dúvidas, fez as suas simulações iniciais, e aí o jovem, ele acreditou que o sonho dele de ter o seu primeiro imóvel era possível. Com isso, ele compartilhou com a sua família, e todos ficaram muito felizes dessa novidade, né? Esse jovem rapaz entrou em contato com o corretor e agendou um horário para conhecer o stand. Ele foi cordialmente atendido e aí ele teve o seu contrato assinado. Ele estava tão feliz que quando ele chegou no trabalho dele, ele comentou com a sua amiga de trabalho, e ela também tinha esse sonho, também marcou com esse corretor de conhecer esse imóvel e também fechou o contrato. O corretor ficou super feliz, porque ele, afinal de contas, conseguiu fechar 2 grandes vendas, né? Mas, acima de tudo, ele mudou a vida de 2 grandes famílias. E esse é um exemplo, pessoal, de não somente a capacidade que o marketing tem, né? Os anúncios online. Esse corretor, ele investiu, em média, ali, R$12 diários para que aquela simples postagem no Store chegasse mais longe, mas ele alcançou 2 famílias e mudou 2 vidas. Essa história é importante não só pelo marketing, mas é a minha história. Eu sou o jovem cliente dessa história e eu adquiri o meu primeiro imóvel dessa maneira. Prazer, então. Eu sou o Fábio, como o Rodrigo disse, sou gestor de marketing estratégico. Tenho as minhas especializações aí, tanto no marketing quanto com inteligência artificial. Uma curiosidade é que eu também sou farmacêutico há mais de 15 anos, com mais 9 pós-graduações,
E durante esses 15 anos, eu atuei próximo dos clientes nessa jornada de compra. E a gente entende o quê? Que o marketing ele nem sempre foi do jeito que a gente está acostumado, né? O marketing ele passou por diversas fases. O marketing começou na classificação 1.0, onde nós lembramos que antigamente os anúncios eram feitos em jornais, revistas, e o foco do marketing 1.0 era o produto. Nós tínhamos uma grande escala de produção e onde a gente mal conhecia nosso cliente, mas a gente ofertava produtos de grande escala. O problema do marketing dessa época é que nós não, na verdade, nós contávamos como sorte para que essas pessoas vissem os nossos panfletos, os nossos anúncios nos jornais e entrassem em contato conosco, né? O produto, nesse caso, era o rei. Então, a gente tem o avanço do marketing para o 2.0. E nesse 2.0, o consumidor é o rei. A gente consegue entender necessidades e projetar produtos que se encaixem nas necessidades desses clientes. Então, acontece uma personalização maior nesse ponto. Então, a gente avançou para o marketing 3.0, onde as redes sociais, os smartphones, tudo começou de uma forma mais acessível, tornar forma, e aí os valores, o ser humano passou a ser o rei nesse momento. Valores como sustentabilidade passou a ser muito importante, e aí a gente consegue ter informações detalhadas dos nossos clientes, a gente consegue definir públicos-alvos e alcançar essas pessoas de forma mais efetiva. E não acaba aí, porque aí o marketing evoluiu para o 4.0, 5.0, 6.0, até hoje, e aí o foco agora é a hiperpersonalização. O que significa isso? Significa que a IA, a realidade virtual, realidade aumentada, a automação, cada vez traz o nosso público para perto da gente. Cada vez a gente enxerga melhor o nosso cliente, a gente antecede as necessidades. As pessoas muitas vezes compram sem terem a consciência de que estão comprando ou que precisam daquele produto, porque a gente consegue prever necessidades. E aí é justamente nisso que a gente pensa. Como tem evoluído em tão pouco tempo o marketing, como a gente consegue acompanhar todos esses processos? Será que aquele método lá de trás, do 1.0, do 2.0, ainda faz sentido hoje? Como que a gente consegue conciliar todo esse avanço tecnológico com a rotina do dia a dia, né? Será que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos seres humanos, né? Não. E a resposta é não. A gente consegue utilizar essa tecnologia para hiperpersonalizar os nossos atendimentos, né? Para nos dar capacidades maiores, né? De aprendizado, de compartilhamento, mas manter a nossa parte humana aí. Afinal, a inteligência ela é artificial e nós somos reais. Com isso, pessoal, nós entramos nesse trocadilho aí do começo. O 2080, na verdade, se refere ao princípio de Pareto, que é a regra 80-20. Nessa regra diz que 80% dos seus resultados, eles são de 20% dos seus esforços. Ou seja, o grande segredo é a gente identificar quais são os 20% essenciais do nosso trabalho para que a gente foque nisso. E deixar o 80% do trabalho ser feito por IA, entendeu? Então, por exemplo, o seu atendimento, corretor, no seu dia a dia, ele depende exclusivamente de você. Você tem que estar focado no seu cliente, nas necessidades do seu cliente. Então, tudo isso, a inteligência artificial não vai te substituir nunca. Agora, toda a outra parte que a gente tem de prospecção, de criação de conteúdo, tudo isso, que é o restante do 80%, a gente consegue delegar isso para a inteligência artificial. Com isso, nós temos, então, um grande trocadilho que é, e agora, corretor? Né? Como que a gente faz, então? Eu vou ensinar, então, um passo a passo prático, porque eu não quero que você só fique me ouvindo, eu quero que você coloque a mão na massa. À medida que a gente for passando aqui o conteúdo, você vai ver que eu coloquei missões. Então, agora ou depois, de preferência depois, é ideal que você reveja essa apresentação e vá fazendo, vai pausando e fazendo essas missões. Mas eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Pessoal, a inteligência artificial que a gente vai utilizar vai ser o ChatGPT e a gente vai transformar ele no seu assistente pessoal.
qual que é a grande questão? Veja esse quadrinho aqui do meio. O ChatGPT, esse assistente pessoal, vai ser o nosso grande criador de conteúdo. Com ele a gente vai ter ideias. Detalhe, vamos ter ideias e vamos pensar junto com ele. Ele não vai fazer todo o trabalho para a gente. A gente vai avaliar o que cabe nós utilizarmos ou não. Vamos aprender, então se você precisar aprender algum assunto que não é da sua especialização, se você precisar aprender sobre um empreendimento, você consegue carregar arquivos no ChatGPT e fazer perguntas, fazer simulações, você consegue escrever roteiros para as suas redes sociais, tá? Além de gerar imagens e vídeos, que é o que a gente vê aí na mídia sempre, né? Além disso, aqui em automação, você consegue responder aos seus clientes com o uso da inteligência artificial, isso economiza bastante o seu tempo, e aqui também você consegue prever, né, tendências de mercado e também traçar o perfil de cliente ideal. Então vamos juntos. A missão número 1 é você criar sua conta no ChatGPT. E aí vai ser assim, ó, nesse site, chatgpt.com.br, você já vai cair nessa página, que é a página em português. Você tem, então, duas opções: iniciar a sessão ou aderir gratuitamente. Eu sei que já tem diversos treinamentos que falam sobre isso. Então, se você já tem a conta aqui no ChatGPT, apenas inicie sua sessão. Se você não tem, eu convido você a fazer isso. Então, vai em aderir gratuitamente, aí você vai ter duas opções. Ou você vai logar com sua conta Google, ou você vai cadastrar o seu e-mail, a sua senha, e vai um código para o seu e-mail. Você aciona esse código aí, coloca esse código, e você vai cair nessa telinha aqui, ó, por onde devemos começar. E aí, pessoal, geralmente, ele tem esse design bem simples, tá? E qual que é o grande erro das pessoas? Eu coloquei aqui um exemplo número 1 que eu gerei antes. Você consegue carregar aqui no mais, você consegue carregar fotos ou arquivos PDF. E aí, você carrega, eu carreguei essa foto e coloquei, preciso de uma descrição para este post do Instagram. E aí ele colocou, sofisticação e aconchego em cada detalhe, uma descriçãozinha meia sem graça, né? Colocou uns hashtags meio sem sentido. Essa é a maneira errada de utilizar o ChatGPT. Você não vai pedir diretamente o que você precisa. Você vai criar um agente, né, um assistente, que com todo o contexto e personalidade, ele vai poder fazer isso de uma maneira muito mais específica. Então, veja no exemplo número 2. Bom, deixa eu colocar aqui em cima. Primeiro eu disse para ele assim, ó, liste 10 nomes de referências no Brasil e no mundo de especialistas para fazer descrições no post do Instagram. Se você sabe exatamente que profissão que faz isso, que nesse caso é o copywriter, você já pode descrever. Mas eu coloquei de uma forma genérica justamente caso você não saiba a profissão que faz isso, sabe? Você pode criar um agente para a sua parte jurídica, você pode criar um agente em saúde, você pode criar um agente psicólogo, você pode criar o agente que você quiser. Mas o ideal é que primeiro você peça para ele um nome de pelo menos 10 nomes de referência no Brasil e no mundo, para que ele assuma a personalidade e o conteúdo que essas pessoas já postaram anteriormente. Detalhe, nada disso substitui uma consulta real com um médico, nada disso substitui uma consulta real com um profissional dessa área específica. Porém, você consegue ter ideias e você consegue sair do zero no quesito informação. Então, ele fez a lista dos 10 nomes, primeiro 5 do Brasil e 5 internacional. Ele descreveu, basicamente, aí o que cada um é especialista. E aí eu disse o próximo comando, que é, com base em todos os conteúdos já postados anteriormente, na atualidade, nas mídias sociais, em livros, em arquivos, o que você considera importante numa descrição de um post do feed do Instagram, por exemplo. E ele vai falar uma série de coisas que ele considera importante. E aí vem a cartada final. Com base em tudo isso, assuma a personalidade de todas essas referências das pessoas citadas, e você também possui conhecimento de todas elas, de todos os conteúdos e os livros já publicados sobre o assunto. E aí eu dei um nome para ele, o seu nome será Copy, ok? E aí ele assume essa personalidade. Com isso, pessoal, aqui do lado esquerdo, você consegue, inclusive, renomear esse exemplo 2, por exemplo, como nome, né? Copy. Então, sempre que você precisar de uma descrição para o Instagram, você aciona esse chat, que ele vai ficar gravado aqui do lado esquerdo.
tá? E aí, com base nisso, eu pedi para ele criar, então, uma descrição para o imóvel, para essa foto, para o meu Instagram. E aí ele faz de uma maneira totalmente mais sofisticada, com mais informações. Detalhe que no final ele até cria uma conexão emocional, né? Porque ele diz assim: esse é um refúgio urbano que traduz muito bem o bem-estar, sem abrir mão da modernidade. E você, se imagina tomando um café nessa varanda com a vista da cidade? Né? E aí ele coloca as hashtags. Então, o que eu quero te mostrar? Que com o comando certo, você consegue transformar o seu chat GPT no seu assistente pessoal altamente qualificado, entendeu? Então, com base nisso, eu posso explorar aqui esse assistente e digitar várias outras coisas, ideias de conteúdos para vídeos, para reels, para o que eu precisar, roteiros, né? E aí, com base nisso, a sua missão é criar sua conta do ChatGPT e já criar o seu primeiro assistente. Para te ajudar, eu vou depois enviar para você, basta você me chamar no Instagram ou no WhatsApp, eu vou te enviar esse prompt que eu criei com basicamente essa informação, aonde essa partezinha de nicho você vai colocar o seu produto que você vende e a localização que você vende. Então, sei lá, um produto de alto padrão, né, um lançamento na cidade de São Paulo, um lançamento em Guarulhos, enfim, você vai adaptar a sua realidade e ele vai descrever o perfil de cliente ideal para você, que vai ser o próximo passo nosso. Vamos lá. Com base nisso, para que todas essas informações do seu agente estejam de forma organizada, eu vou te emprestar o meu método, que é a fórmula andar. O que eu pensei? Para construir um grande prédio, a gente não constrói ele do dia para a noite. Nós construímos andar por andar. Por isso, eu quero que você tenha o seu foco em cada andar desse prédio, para que a gente faça isso de forma consistente e também consiga construir um grande negócio, um grande império. A primeira parte desse prédio é no térreo. Então a gente vai criar o nosso térreo. O nosso térreo é, na verdade, o nosso perfil de cliente ideal. É uma sigla que a gente chama de ICP. Qual que é a intenção disso? A intenção é atrair o cliente que realmente quer comprar, para economizar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua comunicação se tornar eficaz. Então, nós vamos utilizar esse prompt número 1 que eu te mostrei para colocar no seu agente do ChatGPT e ele vai vir com essa informação aqui. Olha que legal. Utilizando esse prompt, ele não somente vai traçar o seu perfil de cliente ideal com idade, gênero, localização, escolaridade. Ele vai falar geralmente profissões que se encaixam. Então, ele colocou aqui finanças, tecnologia. Por exemplo, que eu utilizei no prompt, eu coloquei alto padrão em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele vai falar sobre comportamento, redes sociais. Então, isso é um feeling bem legal para o próximo andar. O próximo andar que a gente vai construir do prédio vai ser a atração. Se eu sei que o meu profissional, que o meu cliente ideal, ele é um profissional que ele aparece no LinkedIn, por que muitas vezes eu vou perder meu tempo no TikTok, no Instagram, e eu não foco todas as minhas forças, os meus 20% no LinkedIn? Então, com base no seu perfil de cliente ideal, você consegue exatamente traçar essa ficha técnica e conseguir realmente impactar o público aonde ele se encontra. Nesse caso aqui apareceu também Instagram, YouTube, vai aparecer os desafios e as necessidades. Então, tudo isso, pessoal, é importante para que você leia, estude o seu cliente ideal e você crie métodos de prospecção que se encaixam diretamente na vida dessa pessoa. Locais que ela frequenta, geralmente aonde ela procura informações nas fontes de dados, e aí ele cria as personas, que é a personificação desse cliente ideal. São exemplos de pessoas fictícias, mas que podem nos dar insights valiosos. Por exemplo, o Renato é um executivo visionário, ele tem 42 anos, então ele já criou a comunicação toda voltada para o exemplo do Renato, da Carolina, do Luiz. Ele vai falar sobre o porquê que o ICP é importante, ele vai falar algumas estratégias de implementação, então tudo isso você vai poder adaptar
ao seu produto, ao produto que você está vendendo atualmente. E essa, justamente, é a etapa do nosso térreo. E aí, então, a gente sobe para o primeiro andar, que é justamente a fase da atração. Na fase da atração, a gente vai definir estratégias e posicionamento. Estratégias, a gente vai justamente entender qual é a nossa meta e as tarefas que a gente precisa fazer para atingir essa meta. Ah, minha meta é vender um imóvel por mês. Então, quais as tarefas que eu preciso fazer para atingir essa meta? Eu preciso prospectar durante tantas horas do meu dia. Então, eu vou definir o foco de prospecção para que eu me concentre nesses 20%, para que atinja o 80% do meu resultado. Aonde que está a minha audiência? Acabamos de falar. Ela está no TikTok? É um público jovem? Não. Ela está no LinkedIn? É um perfil mais profissional? Não. Ela também aparece no Instagram? Então, eu preciso preparar a minha casa para receber a visita. E como que eu vou preparar a minha casa? Deixa eu mostrar para vocês algo muito importante, que é o seu perfil no Instagram. Se o local ideal da sua prospecção for o Instagram, é ideal que você tenha uma foto bem posicionada. Lembrando que, se você é um perfil empresa, você pode ter o seu logo, mas se você é um perfil profissional, é importante que seja a foto do seu rosto de uma forma mais próxima, porque as pessoas se conectam com pessoas. É muito mais fácil você ter engajamento se você fala diretamente com as pessoas. O seu nome, o seu arroba, ele tem que ser de forma facilmente encontrada. Então, pense em colocar algo que tenha totalmente a ver com você, mas que fique gravado na cabeça das pessoas. Por exemplo, o Fábio SP, no meu caso, ele tem a ver com o meu sobrenome, Santos Pereira, mas ele também remete ao meu estado e à minha cidade, que é São Paulo. Ponto oficial. Número de seguidores você aumenta com o tempo, tá? Eu vou te mostrar como fazer isso, de forma orgânica, né? De forma natural. Leva tempo. É importante? É importante. Mas não se preocupe agora, no começo, quanto a isso. Se preocupe em colocar a sua bio, para que a pessoa que não te conhece facilmente possa olhar essa bio e entender quem você é e o que você faz. Na parte de baixo, é ideal você colocar os destaques, que são stories organizados, onde as pessoas podem facilmente acessar informações sobre o seu perfil. E daí vem o feed. O feed pode ter só coisas profissionais ou ser uma mescla aí da vida pessoal também. Não tem problema nenhum, né? E como eu falei, é uma estratégia de marketing fazer com que pessoas se conectem com pessoas. Então, ver o seu dia a dia de forma, claro, bem estruturada, faz parte do processo. É importante você colocar esses pins, que são destaques, e isso você pode mudar com o tempo para que as pessoas entendam o que é o foco quando elas baterem o olho no seu perfil. Com base nisso, com o perfil estruturado, com a casa bem estruturada, você já está pronto para receber visita. É ideal também, vale essa dica, que no Instagram você opte por conta profissional. Eu vou te dizer mais para frente o porquê disso, mas grave essa informação. Ao invés de apenas uma conta pessoal, opte lá na parte de configurações por uma conta, um painel profissional, uma conta comercial, tá? Organize tudo, pessoal, e documente. Então, toda a sua estratégia de prospecção tem que estar altamente documentada, escrita, para que depois de um tempo, para você rever os feedbacks, você vai entender que você não planejou certamente aquilo, ou planejou e saiu fora do controle. Então, mantenha suas metas escritas, tá? Um planejamento bem claro para onde você quer ir certinho, porque isso vai ajudar você a definir o seu veículo, que é o meio com que você vai usar para chegar lá. Veja, temos o tráfego orgânico e o tráfego pago. Se você já tem o seu perfil altamente estruturado, certamente você já está fazendo o tráfego orgânico. Orgânico está de verdinho aqui justamente porque é algo natural, as pessoas vão ver o seu conteúdo, o algoritmo das plataformas vai te recomendar naturalmente, as pessoas vão te seguir com o tempo. Leva mais tempo, mas dá muito resultado. Agora sim, se você não tem um tráfego orgânico bem estruturado, não adianta muito você fazer o tráfego pago, porque as pessoas elas vão visitar suas redes sociais,
E elas vão ver o seu posicionamento, elas vão ver a sua bio, suas fotos, né, os seus stories. Então, a minha dica é, foque primeiro no orgânico. E no orgânico, se você escolher pelo Instagram, você vai ver que o Instagram ele é muito de atenção. Nós a todo tempo estamos disputando a atenção das pessoas, quando que o Google ele é sobre intenção. As pessoas entram no Google para pesquisar sobre o que elas querem. No Instagram, o seu foco tem que ser a construção da sua autoridade e do relacionamento com as pessoas. É lá que você vai nutrir as pessoas de informações, para que elas possam te conhecer e futuramente te chamar, né, e vir a comprar os seus imóveis, os seus produtos. Já no Google, a estratégia é de intenção. Você tem que deixar tudo bem estruturado para que as pessoas te encontrem facilmente, de preferência nas primeiras pesquisas, nas primeiras páginas de pesquisas do Google. E isso você faz com o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita, onde te posiciona na rede social. Se você já está pronto nessa parte do orgânico, você já pode dar um passo a mais, que é o tráfego pago. É o famoso anúncio pago. Isso você faz com o Meta Ads e com o Google Ads. Eu sei que tem 1 milhão de treinamentos que falam sobre isso. Mas basicamente é você colocar uma estratégia financeira de lances, né, de dinheiro na ferramenta do Meta Ads, segmentar o seu público para que essas pessoas sejam encontradas por esses anúncios e elas possam entrar em contato com você. E no caso do Google Ads, você pode aparecer tanto no YouTube, no meio dos vídeos, né, aqueles anúncios que sempre param, ou em sites parceiros, em forma de banner, você pode aparecer no topo das pesquisas como patrocinado. Então, nesse ponto, a sua missão é definir as suas estratégias e melhorar o seu posicionamento. Então, você vai pegar a sua pesquisa feita anteriormente, identificar aonde a sua audiência está, você vai se posicionar nessa rede social, pode escolher uma a princípio, não tem problema nenhum. E você vai, então, estruturar a sua rede para receber essas visitas. Com base nisso, você está pronto para o próximo andar, que é a fase M, que é a nutrição, produção de conteúdos. Se você for fazer em vídeo, e você pode utilizar, essa é a missão número 4, você pode utilizar o seu chat GPT para criar roteiro de conteúdos. Então, se você for utilizar vídeos, seja criativo, conte sobre curiosidades do bairro, fale sobre os imóveis de forma totalmente descontraída, dê dicas de decoração. Se você for utilizar o carrossel, que é justamente aquelas imagens que vão passando, você pode responder perguntas frequentes, você pode mostrar o passo a passo de compra, desburocratizar o processo de financiamento, por exemplo. No Store, geralmente quem vai ver o Store é quem te segue. Então, geralmente, são perfis novos, perfis que te seguiram recentemente. Então, use o Store para deixar aquecido o seu público, né? Você não precisa postar todos os dias, mas você pode criar um calendário de postagem, onde você tem definido, e é por isso que é importante você documentar, você tem definido durante a sua semana o que você vai postar em cada dia da semana. Então, deixe isso bem estruturado, que vai ser bem mais fácil. Ao invés de você abrir ali hoje o seu feed, o seu store, e falar, ixi, e agora? O que eu vou postar hoje? Faça um calendário de postagem já pré-definido. Quer uma ideia legal? Se o seu público-alvo, por exemplo, é profissional do marketing, se é profissional do TI, pesquisa o dia que comemora o dia do TI, o dia que comemora o profissional da enfermagem, profissional médico, e faça conteúdos específicos para esses dias. Datas comemorativas, você consegue criar uma rotina de postagens de acordo com o seu calendário mensal. Isso não vai te dar trabalho. Você pode, por mês, fazer isso uma vez só e deixar programado. O Reels, pessoal, já é um pouco diferente, porque ele vai alcançar públicos que não são seus seguidores. Então, para isso, você precisa ser altamente criativo e direto, porque você vai prender a atenção dessas pessoas logo no começo, logo no início do vídeo, porque as pessoas passam muito rápido. Então, utilize, então, como a missão número 4,
o seu chat GPT para, lá dentro do seu agente, lá dentro do seu assistente pessoal, criar roteiros para cada um desses pontos. E com isso, quando você já tem essas postagens, a gente passa para o próximo andar, que é em dados. Você precisa entender as métricas dessas postagens. Você precisa entender basicamente quantas pessoas foram alcançadas e dessas pessoas, como que foi o engajamento dessas pessoas. Quantas pessoas curtiram, quantas compartilharam, quantas comentaram. Com isso, você consegue entender o porquê que eu te disse para você fazer a sua conta de forma profissional no Instagram. É basicamente por causa disso, ó. Na conta profissional, comercial, você tem o painel profissional. Nela, você tem as estatísticas das suas postagens. Você tem a quantidade de interações, quantidade dos seus seguidores que interagiram, de não seguidores. Por cada uma das postagens, você tem a ideia de quantas pessoas visualizaram. Você tem dados como, por exemplo, sexo, idade, local, da onde essas pessoas acessaram, se é da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de outros estados, ou até mesmo fora do país. Você tem algo valiosíssimo que é sobre os seus seguidores, os dias da semana e os horários das maiores interações. Então, veja, isso já é o direcionamento de dias e horários que você pode fazer as suas postagens. Para que muitas vezes perder tempo fazendo isso 9 horas da noite, sendo que eu vejo que nas minhas postagens as maiores interações são feitas entre as 6 da manhã e as 15 horas. Então, tudo isso faz parte das métricas que você precisa analisar após as postagens. Só aí você vai ter ideia do que está funcionando para você replicar nas postagens e o que não está funcionando para você poder ajustar de formas diferentes. Ser criativo, olhar fora da caixinha, e tudo isso você pode discutir com seu agente pessoal para fazer os seus 80%. Você também pode ver, pessoal, nas suas métricas, o quanto você investiu, caso você tenha investido alguma coisa no Turbinar, por exemplo, do Instagram, o quanto você investiu e qual o retorno que você teve. Por exemplo, o corretor que me alcançou com aquele post, ele investiu R$ 12 diários e ele teve uma venda ali de 2 imóveis, né? Então, o custo por aquisição dele foi extremamente lucrativo, né? Em relação ao quanto ele investiu e o quanto ele faturou. Por isso, a sua missão número 5 é ver nas suas redes sociais, com seu perfil profissional, essa parte de métricas e conseguir entender e ter feedbacks a respeito disso. Bom, analisando dados, não adianta você só atrair pessoas e postar conteúdos. Você também precisa interagir com esse público. E é por isso que é extremamente importante o ad acompanhamento. Você precisa engajar também com as pessoas e se relacionar com elas. Procure cultivar o seu lead, porque, como eu coloquei aí, grandes torres levam tempo para ser construídas. Vendas que acontecem hoje, muitas vezes, elas foram cultivadas há 5, 10 anos atrás. Então, veja, eu tenho casos em que pessoas venderam imóveis de alto valor, mas depois de um lead que foi cultivado durante anos. E casos em que cada pessoa é de um jeito, né? Existem pessoas que vê o anúncio, logo marca uma visita, vai lá e já compra. E tem pessoas que precisam ser nutridas de informações. Porém, o seu atendimento, ele precisa ser de forma ágil, né? E totalmente detalhada. Por exemplo, essa missão número 6 é que você pode usar aqui, como o passo número 2 diz, uma ferramenta de CRM, que é uma ferramenta de gestão de clientes. Mas eu sugiro que você comece do básico. Cria uma planilha com o nome das pessoas que você está prospectando, o telefone, o e-mail, data de nascimento. Olha que legal. Com data de nascimento, você pode criar lembretes de aniversários, por exemplo, e fazer um cartãozinho padrão digital e mandar por e-mail para essas pessoas, ou pelo WhatsApp. Quem não é visto, não é lembrado. Quantas vezes, por exemplo,
esse ano você visitou um médico, seja numa consulta de rotina ou numa consulta pontual, né? Uma consulta também ali de pronto-socorro. Para quantos médicos que você visitou, você levou uma caneta de presente com seu contato, com seu cartão de visita? Poxa, médicos são clientes potenciais de imóveis, tanto para investimento quanto de moradia. E pensa comigo, quantas vezes você falou com seu barbeiro, você mulher com sua manicure, com seu cabeleireiro, sobre o que você faz, sobre o que você vende. Então, tudo isso é criar relacionamentos, é o A de acompanhamento. Número 3 ali, ó, saia um pouco do digital. Então, faça uma lista aí dos seus 100 contatos mais próximos. E essas pessoas não necessariamente precisam comprar algo de você, mas a cada uma pessoa, que programas de indicação, onde essas pessoas são recompensadas por uma indicação. Tudo isso faz parte de relacionamento. E tudo isso a IA não faz por você. É você que faz. Foque o seu 20% nisso, no relacionamento. Eventos. Poxa, eu vi que o meu cliente ideal é um profissional médico. Quantas vezes eu me inscrevi em algum congresso médico somente para ter um networking com esses profissionais? Pessoal do TI, pessoal farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, entendeu? Então, frequente eventos aonde o seu possível cliente vai estar. E tudo isso você vai achar onde? No seu perfil de cliente ideal, no seu ICP que você definiu lá atrás com a IA. Visite comércios, dê lembrancinhas, pessoal, caneta. Caneta é essencial. Farmácias adoram canetas. E nas farmácias tem, no mínimo, 3 farmacêuticos obrigatoriamente em farmácias. Bom, eu te disse que eu sou farmacêutico, então eu e uma amiga farmacêutica compramos 2 imóveis. Nunca, em 15 anos, eu fui visitado por um corretor no balcão de uma farmácia, por exemplo, e ganhei uma caneta. Um item que a gente usa tanto no dia a dia. E você acha que eu não lembraria desse profissional que futuramente poderia se tornar o meu consultor, né? Isso é um ponto bem legal. Hoje em dia, o corretor de imóveis, ele não é um mero vendedor. Ele é um consultor pessoal de negócio, um consultor pessoal de investimento, né? Um consultor pessoal que vai realizar um sonho de uma ou mais famílias. Então, venda o seu produto, corretor, sem vender propriamente dito. As pessoas não querem comprar de vendedores. Elas querem comprar, sim, mas de consultores. Então, essa parte de acompanhamento e relacionamento é de extrema importância. Número 1 ali, que nós pulamos, responda de maneira totalmente espontânea. Existem pesquisas que dizem que quanto mais rápido você responde um lead, um cliente, mais rápido, maiores são as chances, na verdade, de você fechar um negócio. Quanto mais você deixa para depois, mais esfria aquela venda. Então, o passo número 6, digamos ali, a sua missão número 6 é justamente criar uma planilha e acompanhar. Quer uma outra dica? Coloque observação se aquela pessoa tem filhos. Você sabia que se você conquista os filhos daquela pessoa, de alguma forma, você também conquista o pai ou a mãe? Então, por exemplo, tente descobrir a data de nascimento dessas crianças. Faça sabe esse desenho que eu coloquei no começo da história? Eu criei isso com o Gemini do Google, numa ferramenta que se chama Storybook. Você coloca uma descrição, um prompt, né, que é uma descriçãozinha de uma historinha. Você pode colocar até uma fotinha da criança, dos seus filhos, por exemplo. Ele cria uma história personalizada para aquele público. Ele cria uma história como se fosse um livro de histórias. E você consegue compartilhar isso por um link e mandar de presente no dia do aniversário daquela criança. O quanto você não vai ser lembrado? Anota todas essas dicas. Mas o próximo passo, então, justamente, é o resultado. Então, se a gente fez tudo certinho até agora, com certeza nós tivemos resultado. Nós tivemos retorno.
E esse retorno, pessoal, pode ser a venda, mas pode ser o aumento de base de clientes para que a gente cultive e aconteça uma venda no futuro. Então, nesse ponto, a gente pega a meta e vê o nosso retorno. E o retorno não necessariamente pode ser o atingimento da meta, mas pode ser algo que muitas vezes você nem planejou. Nesse ponto, a gente avalia com feedback o que realmente está funcionando, o que não está, a gente recalcula a rota, se a gente quer continuar nessa rede social, se a gente quer partir para uma outra rede social, fazer um novo canal de prospecção, continuar nesse, ou até mesmo visualizar novos horizontes. Se você acha que você escalou aquele público-alvo ali e acha que está na hora de vender um novo produto, uma nova categoria, construir um novo público-alvo, é nessa hora que você vai calcular, que é no quinto andar ali na parte do R, né, de resultados. Bom, com base em tudo isso, a gente vai fazer uma breve revisão. Vimos até agora o quê? Que o marketing evoluiu. A gente passou do 1.0, a gente está se aproximando ao 7.0. E eu já vou até fazer uma previsão futura aí, que novos estudos têm saído, que o 7.0 vai ser um marketing relacionado a justamente a população que tem envelhecendo, que vem envelhecendo, né? A população vem envelhecendo, vem aumentando esse público, e cada vez mais a tecnologia precisa se aproximar dessa faixa etária. Então, a ideia é justamente a longevidade do marketing 7.0. Então, como que eu posso também impactar essa geração? Eu vi com vocês o quê? Que essa evolução do marketing, ela nos traz novos recursos e novas estratégias. Então, não tenho por que eu focar 80% do meu tempo em meios que muitas vezes ficam lá no 1.0, no 2.0. Eu preciso me adaptar a novas realidades e trazer previsões do futuro. Com base nisso, para que a gente tenha um passo a passo, a gente precisa focar nos nossos 20%. Então, identificar todo o nosso 100% de atividades, focar nos 20% que realmente funcionam, e para isso eu consigo utilizar a IA para fazer todos os 80% das minhas atividades e eu focar nos 20% que realmente vão trazer o resultado. Para isso eu te impresso a fórmula ANDAR, que é esse acrônimo, né, de ANDAR, para você estruturar o seu cliente ideal, você fazer a atração do seu público ideal, você faz, então, a nutrição desse público da sua lista de contatos com justamente informações pertinentes, você analisa os dados para ver se esse público tem sido alcançado da maneira correta, intensifica o que está dando certo, você altera o que está dando, o que não está, o que está fora aí do planejado, você acompanha, então, cada um dos seus contatos através das suas planilhas aí de prospecção e você avalia o seu resultado na fase final. Bom, pessoal, toda essa parte aí te dá faca e o queijo na mão para você sair do zero e conseguir aí os seus primeiros, né, o seu ponto de partida, que é o tema aí da terça-feira. Mas se você já tem resultados, mas acha que pode ir além, você consegue utilizar esse método, então, para intensificar os seus resultados, você analisar aonde você está errando, consertar e planejar aí o futuro. Bom, tudo aí vai estar também no material que eu criei para você. Eu criei um material que é um plano de marketing detalhado. Ele vai te dar, ele é específico para corretores de imóveis. Eu estruturei ele para a cidade de São Paulo, mas você pode aplicar em outras regiões também aí do Brasil. Ele está estruturado em 5 etapas. A primeira parte é uma pesquisa detalhada de audiência. É justamente o que eu te ensinei a fazer, mas aqui eu dei uma mastigadinha nas informações e eu acabei criando coisas a mais. Então, nessa pesquisa detalhada, você vai ver que, além de faixa etária, localização geográfica, renda familiar, ele vai ter interesses, profissões, comportamentos online, preferências de consumo, ele vai ter hábitos de compra, soluções, é bem rico esse material. E eu vou disponibilizar para você, basta me chamar no WhatsApp ou no Instagram, de forma totalmente gratuita, é claro.
histórias que essa pessoa diz para si mesma, pensamentos recorrentes. Então, tudo isso é com o objetivo de te dar ideias de feedbacks para que você, ideias de conteúdo, na verdade, para que você possa criar a sua comunicação de forma mais assertiva. Eu listei aqui 5 principais dificuldades, 5 principais medos, desejos, objeções, histórias constrangedoras que as pessoas já viveram. Coloquei aqui pensamentos recorrentes, comentários maldosos. Então, tudo isso vai te ajudar o quê? A parte número 2, que é utilizando o método RETINA, que é mais um acrônimo que eu descrevo aqui nesse material. Esse aqui eu peguei emprestado do especialista Pedro Sobral. Nesse caso, você vai utilizar para criar conteúdos focado no seu público-alvo. Então, você vai criar um conteúdo focado em relacionamento, engajamento, que são essas letrinhas do acrônimo da RETINA, né? Transformação, você vai criar interação um por um, você vai criar níveis de consciência. Então, esses roteiros são altamente adaptados para que você possa, né, adaptar ao seu conteúdo. Aqui eu criei ideias de conteúdos para você fazer anúncios no Instagram. Depois tem também para o seu Google. E por último, a gente tem aqui a parte 5, que é um bônus de como escalar o seu negócio. Bom, nesse ponto você tem o passo a passo para você sair aí do zero, para você fazer uma previsão futura do marketing e também utilizar a IA aí no seu dia a dia como seu assistente pessoal. Mas se mesmo assim você sentir dúvida e precisar de um acompanhamento de perto, aí sim eu te convido a andar comigo. Aí está o QR Code com o meu WhatsApp e também aí para você me seguir nas redes sociais. E com isso, nós terminamos por aqui, pessoal. Rodrigo está aí? Para que eu agora estamos aqui reunidos novamente, Fábio. Olha, que bacana, viu? Ontem, inclusive, eu estava voltando para casa de uma atividade e conheci um corretor de nome Itamar, né? 20 anos de mercado, e a gente batendo um papo, e ele falou exatamente isso, né? Do quanto é importante se manter em aprendizado. E todo mundo que viu muita mudança tecnológica nos últimos anos, né? Quanto mais idade a gente tem, mais mudança, mais foi o poder desse impacto, né? Já fica aquela questão de que a velocidade dessas mudanças vai ficar mais rápida, né? Acompanhar a tecnologia é fundamental até para que se consiga, por exemplo, né, como o Fábio bem colocou, você colocar o foco naquilo que realmente vai te trazer resultado. E para isso é necessário esse poder multiplicador, né, da inteligência artificial e de tantas ferramentas tecnológicas. Ontem falava com esse corretor, o Itamar, que é daqui da região, perto da Pamplona mesmo, né? Sobre tráfego pago, enfim, né? Quem hoje trabalha com transações imobiliárias, seja ajudando, né, na compra, na venda, na locação, numa série de operações, se você não entende disso, você realmente está ali catando milho, né? A partir do momento que você consegue compreender o que existe à sua disposição, você já ganhou, né, uma oportunidade. E o que o Fábio nos trouxe? Um método, um caminho seguro, uma forma organizada para conseguir mensurar, né, o seu progresso. Então, Fábio, em nome do Conselho de Corretores de Imóveis da Segunda Região, de nosso presidente, José Augusto Viana Neto, eu quero te agradecer, né, e parabenizar, porque muitas vezes a gente cita algo, mas não ensina o passo a passo. E o seu vídeo, que fica aqui disponível, podendo ser revisto várias vezes, compartilhado, vai possibilitar isso. Inclusive, a questão que você colocou, você preparou um material para que os profissionais possam acessar. Então, a quem está nos assistindo, seja ao vivo ou a qualquer tempo, os contatos do nosso palestrante, e aqui o seu Instagram, está aqui para que você possa estabelecer essa ponte. Nós tivemos algumas participações aqui no chat, dando o seu bom dia, né? Eu vou até citar essas pessoas. Então, nós tivemos aqui o Marcelo S.R. Godoy,
dando um bom dia. Adriano Almeida, corretor SP, bom dia. Bem a todos aqui de Barueri, São Paulo. A Yara Santos, dando um bom dia aqui também. E aí, vamos seguir aqui com a palavra da Catarina Sumita. A Vitória Rosa, inclusive, ó, ela além de deixar o bom dia, Vitória Rosa, ela também deixou um outro recadinho para ti aí, viu? Depois você entra em contato com ela. O Condomínios do Mundo, dando o seu bom dia. E, dessa forma, nós temos aqui, né, a possibilidade de interação com o Brasil todo. As pessoas estão aí, ao vivo, compartilhando esse link para outras pessoas e levando esta informação. Eu aproveito para falar da nossa programação. Nós temos live praticamente todos os dias do ano. Né? De segunda a sexta, o Cresce está aqui somando conteúdo. No final de semana é só entrar lá no stream e ver milhares de palestras, de cursos, de entrevistas, tudo à disposição da sociedade e, lógico, em especial aos inscritos no Conselho. Amanhã é a tradicional Quarta Nobre. Também migrou para o ambiente virtual. Ela permanece no seu horário habitual, ao vivo, às 18 horas, com a palestrante Ângela Passadori. O tema, segurança psicológica, o alicerce da segurança inovadora. Então, é tudo isso, né? A gente juntar a tecnologia, saúde mental, a capacidade, né, de aprendizado, que é que nem músculo. Se a gente não se exercita, tudo vai travando, começa a doer, né? Se a gente não aprende algo novo, a gente também começa a ficar engessado, parado no tempo e no espaço. Então, dito isso, Fábio, queria transmitir a palavra novamente para ti, para considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado, Rodrigo. Você falou tudo, porque nessa evolução toda, né, do marketing, e assim, eu pareço jovem, mas não sou tão jovem assim, então eu peguei toda essa migração, né, de tecnologia, na época que a gente nem tinha internet, né, na época que a gente usava a lista telefônica como, né, tanto para achar telefone como mapas, né, da região para onde você ia. E coisas que nós vivemos hoje em dia, que é algo tão natural, um smartphone, um pagamento por aproximação, naquela época era algo tão surreal. Então eu quero trazer esse exemplo para que você, corretor, para que você que está assistindo a gente, não sinta medo das transformações tecnológicas, não sinta medo de que algo possa tomar o seu lugar, ou que você está atrasado demais e que não vai conseguir acompanhar. Calma, assim como tudo foi de forma natural e espontânea e você faz isso no seu dia a dia, é uma questão de prática, é uma questão de você se permitir dar esse passo, andar passo a passo, né? O andar também tira você da inércia e traz esse movimento. Calma, construa andar por andar, faça tudo com calma, e você tem apoio aí em todos os lugares. Tem no Cresce, tem diversos profissionais aí que são focados e especialistas na área. Muito obrigado por tudo, pessoal. E no que precisar, a gente está junto. Perfeito, parabéns. Quero reforçar aqui um convite que fiz logo no início da live, né? Primeiro, ao contato do Instagram lá do Fábio. Curta, compartilhe, né? Entre em contato com ele. Segundo, nos ajude a prestigiar uma equipe de sucesso, uma equipe dedicada. Os profissionais do Conselho de Corretores de Imóveis da segunda região, que é São Paulo, Cresce São Paulo, têm, nos últimos anos, se destacado em âmbito nacional, ganhando um concurso, enfim, né, que se dá através de 2 etapas. O site do Reclame Aqui. As pessoas entram lá, fazem seus registros, enfim, as empresas, uma vez acionadas, vão prestar algum tipo de atendimento. Muito bem. O Cresce se destaca, junto com algumas empresas, na eficácia, na eficiência de suas ações para, então, sanar essas questões. Desta maneira, o Cresce entra para uma categoria onde ele pode ser elegível, ou seja, receber o seu voto para ser campeão. Nos últimos anos, tivemos essa honra, essa felicidade. Contando com o seu apoio, ganhamos, né, os últimos concursos, enfim, votações do Reclame Aqui, que estará com a votação aberta até o dia 7 de novembro de 2025.
por este QR Code aqui, é possível acessar. Se você já tem o cadastro, é só votar. Se não tem, pelo mesmo QR Code, você faz o cadastro, depois entra de novo e aí sim consegue votar e reconhecer esta equipe aqui dedicada para a sociedade. Dito isso, né, fica aqui também o convite. Faça aquele contato com o Fábio. Ele também vai ter uns QR Code, vai ter uma tecnologia ali para te oferecer algum tipo de material, algum tipo de suporte. Desta forma, quero agradecer ao nosso palestrante, a você que nos assiste online e também àqueles que vão nos assistir a qualquer tempo, inclusive compartilhando esse conhecimento com outras pessoas. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e até a próxima live.